Na figura 4 está representada uma planificação de uma pirâmide quadrangular regular cujas arestas laterais medem 4. E a medida da aresta lateral, base é um quadrado. Já a segunda parte. Seja alfa a amplitude em radianos do ângulo FSE. Alfa, já dizem que alfa pertence a π sobre 2 a π, é um ângulo superior a 90 graus, superior a π sobre 2 e menor do que 180, portanto é menor do que π. A aresta da base da pirâmide e, consequentemente, a área de cada uma das faces laterais variam em função de alfa. Variando o alfa, a área de cada um destes triângulos vai variando. Como podem ver na figura, na representação, à semelhança do enunciado, variando o alfa, a área de cada um dos triângulos, ou seja, a área lateral, a soma das áreas de cada um destes triângulos dá a área lateral, a soma destas quatro áreas da área lateral. Portanto, a área lateral vai variando com a variação do ângulo. Mostre que a área lateral da pirâmide é dada em função de alfa por menos 32 cosseno de alfa. A área lateral da pirâmide, que é a soma da área de cada uma das faces laterais. Sugestão: comece por exprimir a área de uma face lateral em função da amplitude do ângulo FSP, que poderá designar por beta. FSP, que vou designar por beta. Será deste ângulo por beta. Ok? Portanto, para determinar a área deste triângulo, desta face lateral, que é um triângulo, que pôr a forma para a área do triângulo é igual a base vezes a altura a dividir por 2. E por 2. Vamos então ver a base deste triângulo. É aqui, este comprimento, corresponde ao lado do quadrado. Esta será a base. Vamos ter depois de multiplicar aqui, usar aqui. A altura divide este triângulo em duas metades iguais. É perpendicular à base do triângulo e divide a base do triângulo em 2. Portanto, se repararmos, a altura, que é esta altura, a altura do triângulo forma um triângulo retângulo mais pequeno, que é a metade da face, metade do triângulo original. Temos então aqui um triângulo retângulo e quando estamos perante um triângulo retângulo, podemos usar as razões trigonométricas, sendo que este ângulo beta é um ângulo agudo deste triângulo retângulo. Então, vamos então calcular as razões do ângulo agudo, ver se incluem as medidas que eu quero a altura e quero a base. Ora, para a base, sei que a base é o dobro da base deste cateto deste triângulo retângulo. A base é o dobro desta. Portanto, aqui será outra metade igual, deste lado. Então, vamos dar o nome a isto, a este comprimento aqui, que será um cateto do triângulo retângulo. Vamos pôr aqui o C1, cateto 1, e aqui para a altura vamos dar o nome de cateto 2. Ora então, eu quero determinar o cateto 1, que será o cateto que adjacente. Então, cateto adjacente, uso a razão cosseno. Portanto, cosseno de beta é igual ao cateto adjacente a esse ângulo, que é o C1, cateto 1, a dividir pela hipotenusa. Quanto é que vale a hipotenusa? A hipotenusa do triângulo vale 4. Então, o cateto 1 é igual a 4 vezes cosseno de beta. Já está. Se o cateto 1 vale 4 cosseno de beta, a base é o dobro. A base é esta parte, este cateto 1, vezes 2. Então, é 2 vezes
4 cosseno de beta. 2 vezes o que está em cima, posso já fazer a conta, 2 vezes isto dá 8 cosseno de beta. Então aqui em cima na fórmula posso pôr é igual a 8 cosseno de beta vezes, vamos agora ver a altura. Para a altura é o cateto oposto. Para calcular o cateto oposto usa-se o seno do esse ângulo, beta, vai ser igual a cateto oposto é a altura, é o C2, sobre a hipotenusa. Cateto oposto à hipotenusa, a hipotenusa vale 4, assim o cateto 2, que é a altura, igual a 4 vezes seno de beta. Vamos então substituir aqui, ou melhor, podemos escrever aqui em baixo esta expressão. Então aqui é igual, continuar aqui, a área do triângulo é igual, ora a base é 8 cosseno de beta, vezes, a altura é 4 seno de beta, a dividir por 2. Ou seja, é igual, agora posso fazer a conta só com os números, 8 vezes 4, 32, a dividir por 2 dá 16, 16 cosseno de beta vezes seno de beta. Temos então a área de um triângulo, de um destes triângulos, e uma vez que são 4, 1, 2, 3, 4, para a área lateral são 4 faces, então vamos multiplicar por 4. Então a área lateral é igual a 4 vezes a área de cada um dos triângulos. 4 vezes 16 cosseno de beta vezes seno de beta. Okay? O que é que pede aqui no enunciado? Vamos só rever. Mostre que a área lateral da pirâmide é dada em função de alfa. Ora, em função de alfa, aqui está um cosseno, vamos ter de pôr isto em função de alfa. Ora, em primeiro lugar, temos aqui um cosseno de beta vezes seno de beta. Se eu for aqui ver nestas razões, neste formulário de exame, tem algumas igualdades que posso aplicar aqui. Tenho aqui cosseno vezes seno. Cosseno de beta, seno de beta. Tal como aqui está. Ora, se eu puser aqui nesta fórmula, nesta primeira fórmula aqui, portanto, seno vezes cosseno, se eu puser o A igual ao B, se eu quiser, por exemplo, o seno de A, aqui mais acima, tenho espaço, se eu quiser o seno de A mais A, repara, pondo o A, sendo o A igual ao B, okay, de A mais A, aplicando esta fórmula, aqui fica seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, ou seja, o primeiro é igual ao segundo, fica seno do primeiro, que é A, vezes o cosseno do segundo, vezes cosseno de A, mais cosseno, aqui usa-se o seno, vezes seno de A, cosseno de A. Ou seja, isto é igual a 2 vezes o seno de A, cosseno de A. Se o A for igual ao B, se tivermos A mais A, aqui nesta forma fica 2 seno de A, cosseno de A. Ou então, podemos trocar a ordem, a multiplicação é comutativa, pode ser 2 cosseno de A vezes seno de A. Podemos trocar a ordem na multiplicação. 2 cosseno de A, seno
de A. Ora, o que temos aqui, cosseno de A, seno de A. A letra E é diferente. Ora, então, só falta o 2, mas o 2 arranja-se. Então, isto é igual, eu quero aqui arranjar um 2 para ter uma fórmula parecida com esta. 2 cosseno de A, seno de A. Ora, então, posso exprimir o quadro como sendo 2 vezes 2, então fica 2 vezes 16, melhor, posso trocar a ordem, primeiro ponho 16 vezes, o 4 é 2 vezes 2, ok? 2 vezes 2, então 16 vezes 2 vezes 2, e então agora ponho esta expressão, cosseno de beta vezes, o vezes costuma-se omitir aqui, portanto foi cosseno de beta, seno de beta. Tal como aqui não aparece nada, se não aparece nada é porque está aqui um vezes. Portanto, 2 cosseno de beta, seno de beta. Usando só esta última parte, tenho igual a esta, que é 2 cosseno de A, seno de A, que é igual ao seno de A mais A. Aqui vai ser igual ao seno de, aqui usa-se o beta, a letra beta, seno de beta mais beta. Aqui atrás fica igual. Posso usar 16 vezes 2, 32. 32 seno de beta mais beta. Ora, beta mais beta, vezes, dá 2 beta, fica 32 seno de 2 beta. Ok. Ora, eu quero exprimir este beta em função de alfa. Aqui, em função de alfa. Portanto, quero a área do triângulo, a área lateral, em função de alfa. Ou seja, tenho que transformar este beta em alfa. Okay? Hoje, então, transformar este beta, tem que ter uma equação em que tenha o beta e o alfa, para pôr um em função do outro. Então, vamos então aos dados, à figura. Poderia escrever aqui, mas já copiei para aqui um rascunho de outra parte, que é equivalente à de cima. Ora, vamos então ver o que sabemos sobre o beta e sobre o alfa. Aqui outra cor. Ora, este é o alfa, este ângulo aqui, alfa. Deste lado tenho o beta, que é um ângulo do triângulo deste triângulo, de uma das faces. Portanto, na outra face, sendo as faces iguais, aqui também tenho beta, a mesma amplitude, e aqui, sendo um quadrado, tem 90 graus. 90 graus, por aqui a comparação, 90 graus, portanto, este ângulo tem 90 graus, em radianos é π sobre 2. Então aqui vou pôr π sobre 2. Ok? Portanto, tenho aqui um conjunto de ângulos que todos juntos formam um arco completo de circunferência. Ok? Todos juntos têm uma amplitude de, a soma de todas as amplitudes, deste π sobre 2, com o beta, com o alfa e outra vez com o beta, dá uma amplitude de uma volta completa que é 360 graus. 360 graus, que é igual a 2π. Ok? Então vou usar o 2π aqui. Segundo aquilo que vimos, a soma de todos estes valores dá 2π. Vamos então pôr aqui essa soma. Podemos usar aqui, pôr aqui a soma. Ora, alfa, começando aqui nesta ponta, alfa mais beta mais π sobre 2 mais beta, mais beta, já dei a volta completa, a soma dá 2π, ou 360 graus. Ok? Ora, eu quero, olha aqui, este beta com este beta posso somar, fica 2 beta, tal como está aqui um 2 beta, e vou passar tudo para o outro lado. Então vou passar, o 2π continua lá, 2π menos, o alfa passa para o segundo membro, passa a menos alfa, e o π sobre 2 passa para o segundo membro, fica menos π sobre 2. Já tenho aqui
o 2β isolado. Para substituir aqui nesta expressão, só simplificar este segundo membro, tenho aqui dois números, 2π menos π sobre 2, posso ainda simplificar isto. Ora, 2π, fazendo aqui a conta, quero fazer 2π menos, isto é tudo cálculos auxiliares. Cálculos auxiliares. 2π menos π sobre 2, que esta conta, quero fazer estes dois números, simplificar estes dois números. Ora, o 2π é 2π sobre 1, multiplico por 2 para ficar o mesmo denominador. Em cima e em baixo fica 4π sobre 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 4π sobre 2 menos π sobre 2. Isto dá 3π sobre 2. Ok? Então aqui tenho 3π sobre 2 menos alfa. Ora, então, aqui, no resultado, isto é a área lateral. A área lateral é igual a 32 vezes seno de... Ora, o 2β, este 2β, vale 3π sobre 2 menos alfa. Então, vou pôr aqui, em vez de 2β, vou pôr 3π sobre 2 menos alfa. Mas no enunciado, o que é que tem? Vou ver aqui o enunciado, vou passar para baixo. Quero provar que isto é igual a menos 32 cosseno de alfa. Vou pôr aqui ao lado, aqui no cantinho. Então, isto quer um resultado final de menos 32 cosseno de alfa. Este é o resultado que eu quero. Então, vou continuar a simplificar isto. Tenho que transformar isto aqui. O 32 já lá está. Aqui está um 32, aqui está um 32. Tenho de transformar isto em cosseno. Ok? Vou usar o círculo trigonométrico. Vou então pegar nisto, vou aqui escrever em baixo. Tenho área lateral igual 32 vezes o cosseno de 3π sobre 2 menos alfa. Eu quero seno de 3π sobre 2 menos alfa. Eu quero transformar isto em cosseno, para ficar parecido com... Parecido não, tem que ficar igual ao enunciado. Vou então usar o círculo trigonométrico. Não podemos dar a resposta sem justificar. Claro que podia pôr logo aqui, isto é igual a menos 32 cosseno de alfa. Mas temos de usar uma forma, como sabemos, de chegar à resposta e justificar. Vou então desenhar um círculo trigonométrico. Vou pôr os rascunhos. O rascunho aqui a preto. Desenhar o círculo trigonométrico de raio 1, claro. Aqui um bocadinho maior. Isto fica na parte dos rascunhos, ou dos cálculos auxiliares. Ora, suponhamos que temos... Ora, aqui tenho 3π sobre 2 menos alfa. Aqui vou usar, em vez do alfa, vou usar um x, que é um ângulo genérico do primeiro quadrante. Suponhamos que eu tenho aqui a amplitude x aqui, um arco de comprimento x. Vou então desenhar o lado de extremidade desse ângulo. Portanto, aqui é o π sobre 2, 2π sobre 2, aqui é o 3π sobre 2, π sobre 2, 2π sobre 2, que é o π, depois 3π sobre 2. Portanto, este ângulo aqui terá 3π sobre 2 menos x. Portanto, do lado da origem até aqui é 3π sobre 2 menos este bocado aqui, que é x. Portanto, tenho então 3π sobre 2 menos x.
Então, o 3π sobre 2 menos o x, o seno de 3π sobre 2 menos x é dado pela ordenada do ponto de intersecção do lado de extremidade com o círculo trigonométrico. Portanto, será este valor aqui. Ok? Portanto, aqui será, por aqui a vermelho, pode ser, o seno de 3π sobre 2 menos x. Será o valor. A distância que vai da origem até aqui este traço. Seno 3π sobre 2 menos x. Ora, mas se eu prolongar aqui este lado de extremidade, formando esta reta, consigo ter aqui ângulos verticalmente opostos. Ou seja, deste lado vou ter também um comprimento de arco x, uma amplitude, ou esta amplitude vale x, tal como esta vale x. Okay? A amplitude deste ângulo vale x, assim como este vale x. Okay? Portanto, com esta, num círculo trigonométrico, posso sempre formar triângulos retângulos. Ora, aqui, traçando aqui uma perpendicular ao eixo dos y, tenho aqui um triângulo retângulo. Ok? E relativamente a este ângulo x, este ângulo agudo x, tenho o quê? O cosseno desse ângulo, por aqui, o cosseno de x, aqui em rascunho, é que vou ser aqui, o cosseno de x, relativamente só a este triângulo, abstraindo do círculo trigonométrico, tenho que o cosseno de x é o cateto adjacente, vou pôr aqui um CA, ok? Um C cateto adjacente ao ângulo, é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Hipotenusa, que é este raio. Okay? Sendo o raio do círculo trigonométrico, quanto é que vale a hipotenusa? Vale 1. Então, cateto adjacente, que é este comprimento, sobre 1. Ou seja, o cosseno de x é igual a cateto adjacente. Dividir por 1 fica cateto adjacente. Ora, então aqui, o cateto adjacente, que é a medida que vai da origem até aqui. Então vou pôr aqui um tracinho. Esta ordenada deste ponto, aqui, é cosseno de x. Vou pôr então aqui, posso pôr aqui também esta cor, não, esta cor é um bocadinho. Ok, pôr aqui cosseno de x. Que é a distância que vai desde a origem até aqui este ponto. Portanto, cosseno de x. Então, se eu reparar, tenho cosseno de x aqui em cima e em baixo, que é simétrico, valores simétricos, tenho o seno de 3π sobre 2 menos x. Portanto, por um lado tenho que em cima é o cosseno de x e em baixo tenho seno de 3π sobre 2 menos x. Portanto, a única diferença entre estes dois valores, a distância à origem é a mesma, tanto daqui até aqui, como relativamente daqui até aqui. A distância à origem é a mesma, só que o valor aqui é positivo e aqui é negativo. Portanto, são simétricos. Ou seja, o cosseno de x é simétrico de seno de... Então, tem o mesmo valor absoluto. Posso pôr ao contrário. Posso pôr que o seno de 3π sobre 2 menos x, este valor aqui, tem o mesmo valor absoluto, em módulo, que o cosseno de x. Ok? Mesmo valor absoluto. Só que tem sinais contrários. Tenho que pôr aqui o menos. Portanto, ao multiplicar um deles por menos 1, obtenho o outro. Okay? Sendo negativo, passa a ser positivo. Okay? Passa a ser igual ao outro. Portanto, são simétricos, um em relação ao outro. Um é negativo e o outro é positivo. Então, agora, aplicando isto no nosso formulário, tenho 32. Claro que isto não é preciso fazer a elaboração toda num teste. Aqui é só para explicar. Depois da primeira vez, chega-se lá mais rápido. Então, 32 tem seno de 3π sobre 2 menos alfa, será igual, aplicando aqui isto, fica menos cosseno de... Aqui não trabalho com x, trabalho com alfa, menos cosseno de alfa, usando este resultado. Ora, isto é igual a
menos 32 cosseno de alfa. Obrigado.